Alguém falou aí que já desde o abril do ano passado, eu falei, nossa, como passa rápido, né? E é uma coisa muito importante e é basicamente uma mudança de cultura, né? Então, a gente vem de uma cultura, a gente foi criada de uma forma, as nossas famílias tinham uma vida diferente, uma visão diferente, e a gente vem caminhando, trazendo essas crenças, como vocês falaram, né, sobre o vídeo, inclusive, né, crenças, os vieses, então é muito difícil a gente se abrir para isso, não é aleatório, então a gente passa cada dia numa construção, né, então eu acho que a gente está aberto a ver essa diversidade, a ver essa inclusão acontecendo, a entender que o outro não precisa ser igual a você, para que ele seja uma pessoa tão competente quanto, que ele traga bons resultados dentro da empresa, isso é muito importante. Então, a gente vem de uma mudança de cultura, que não é só nossa, pessoal, mas também de negócio, né? O Brasil, ele é um país múltiplo, porém tem uma cultura muito, né, enraizada ainda nos preconceitos, e a gente tem que ir trabalhando isso. E eu acho que essa oportunidade dentro de uma empresa, a gente está podendo discutir sobre isso, e vir tratando, e vir tentando mudar o consciente, o inconsciente, eu acho que é muito positivo. Acho que a gente só tem a ganhar. A Três Corações, como uma empresa familiar, e uma empresa que preza pelos laços, né, e preza tem tantos valores importantes, eu acho que a questão da inclusão e da diversidade é um pilar muito importante que a gente tem tentado construir assim, de forma mais robusta, como a Flavinha falou. Muito bom, muito bom. Bom, eu queria dar um testemunho. Não, é muito interessante essa pergunta, né? A diferença entre diversidade e inclusão. Quando eu entrei na Três Corações, eu lembro bem, eu sou uma mulher lésbica. E sempre foi uma questão a entrevista para mim, de como essa informação ia chegar para quem estava me entrevistando. Sempre foi um ponto. Eu disse, o que é que eu falo? De que forma isso vai ser recebido? Tomara que eu pergunte. Então, mas sempre pergunta, né? Assim, pelo menos até um tempo atrás era uma perguntinha que sempre estava ali. Você está num relacionamento? É casada, tem filhos, mora com quem? Porque a Três tem muito esse perfil nas entrevistas, né? É uma entrevista muito voltada também para o pessoal. O indivíduo. A dinâmica de vida, acho que tem ali, né? Sim. Enfim. Mas eu tinha decidido que no ponto da minha vida que eu tinha chegado, era algo que eu queria falar. Né? Então, quando a gente fala de diversidade, eu tinha chegado já num ponto que a minha diversidade enquanto mulher, né? Enquanto grupo minorizado ali dentro desse perfil de mulher, eu já tinha passado de fases que eu tinha alcançado, né, a entrevista com a Aline do Gel. Aí eu disse, mas agora eu quero saber se eu vou ser inclusa. Ou seja, se você aceita, para além de mulher, né, uma mulher lésbica, para esse cargo de liderança. Sim. E se isso você é bem recebido e aceito. Então, quando eu falo, eu sou muito atenta aos indícios, assim, às reações, sinais, às ações, aos sinais. Então, eu me senti aceita naquele momento, né? Me senti respeitada, eu me senti acolhida. Então, naquele momento, eu entendi que eu estava sendo inclusa. E quando eu entrei para a vaga, eu disse, não, então esse é o meu lugar, porque é a Larissa por inteiro, não é a Larissa, só a Larissa perfil profissional, é a Larissa que tem um perfil, né, que está aqui inteira, entregue. Então, eu fui inclusa nessa companhia. Perfeito. Então, para mim, esse momento, sabe, veio muito essa coisa da diversidade e da inclusão, eu me senti muito convidada a dançar, né, convidada a dançar, que é essa questão da inclusão dentro. Eu fico até sempre, quando eu penso assim, é algo que me mexe muito, e é algo que me movimenta muito isso. Né? Então, quando me convidaram para hoje, eu disse, meu Deus, é um tema que é do meu dia a dia, é da minha rotina, né? É algo que eu converso muito com a minha equipe, porque eu, apesar de estar em alguns grupos minorizados, eu ainda tenho meus privilégios de mulher branca. Todos nós, né? Cada um tem classe, enfim. Então, tem pontos que precisam ser falados. Sim, e a gente que
e a gente precisa, mesmo que não esteja dentro desses grupos, falar. Né? Que acho que é um pouquinho mais que a gente vai discutir para frente. Sim. Mas, assim, acho que tem um pouco dessa minha experiência dentro desse contexto, sabe, inicial. Sim. Então, é muito bacana. E E que você fez parte. Sim! O quanto é importante a gente dar voz a isso, né? Porque muitas vezes a gente, de certa forma, se silencia, não se sente acolhido, ou sente que já vai ser, né? Já foram vividos tantos traumas, já foram vividos tantas coisas, e será que eu vou ser aceito pelo que eu sou, pela forma como eu me expresso, pela forma como, né? É claro que, às vezes, num ambiente organizacional, às vezes a gente tem que modelar alguns comportamentos, que são comportamentos que não é o comportamento da sua essência, né? O comportamento do convívio, do respeito, de saber sem ofender o outro, sem, né? Minimamente a gente cuida de extrapolar a forma de falar, a forma de expressar, mas que isso nunca acabe com a nossa identidade, que isso nunca seja contra isso. E sabe que esse depoimento da Larissa me arrepiou todinho quando ela fala. E me lembrou de uma coisa que para a gente no grupo foi um ponto de atenção. A maior entrega do grupo no ano passado foi a realização do censo interno de diversidade. E aí nós tínhamos lá diversas perguntas a respeito das diferentes dimensões da diversidade, e tínhamos uma pergunta sobre identidade de gênero, tínhamos uma pergunta sobre sexualidade. E as respostas eram respostas por autodeclaração, podiam inclusive ser anônimas, então ninguém precisava se identificar. Então, era lá, como você se identifica, com que gênero você se identifica, tinha uma série de opções, e a mesma coisa para a questão da sexualidade. E nessas duas perguntas, a gente teve em torno de 11% de pessoas em ambas, foi 10, alguma coisa na primeira e 11, alguma coisa na segunda. Em torno de 11% das pessoas optaram por não responder, porque também havia essa alternativa, prefiro não responder. Isso acende um alerta, porque esses dois temas ainda são muito permeados de tabu, a verdade é essa. Porque quando a gente é mulher, olhando para gênero homem e mulher, bom, todo mundo me olha e vê em mim uma mulher, certo? Não tenho como esconder, vamos dizer assim. A questão de raça, a gente também não esconde. A idade, a gente não esconde. A idade chega, os cabelos brancos chegam, né? Mas isso é uma coisa que as pessoas ainda conseguem guardar muito para si. É como você falou, você chegou no momento de vida em que você entendeu que você precisava falar, né? Mas numa até entrevista lá, de né? trabalho. Exato. Então, as pessoas ainda guardam muito para si porque tem um medo, receio de como isso vai ser recebido pelo outro. E o censo mostrou, ainda dentro do nosso povo, 11% de pessoas que não têm segurança, não se sentem confortáveis de dar uma resposta sobre esses temas. Forte, né? Segurança. Segurança. Sim, né? Então, isso mostra que por mais que a gente seja uma empresa inclusa, a gente ainda tem espaço para crescer nessa questão. Então, e isso passa até por falar disso com mais naturalidade, sabe? Porque que diferença faz, pensando em empresa, estamos todos aqui como profissionais, estamos todos aqui para dar resultado, que diferença faz a pessoa ser homossexual ou heterossexual? Que diferença faz ela ser um homem cisgênero ou um homem transgênero? O que importa é o que ela vai entregar, o que ela vai construir, é os laços que ela vai criar aqui dentro, é o como ela vai fazer isso. Não importa muito quem ela é dentro de quatro paredes. Exato. Então, se a gente tratar essas questões com mais naturalidade, a gente cria com muita facilidade esse ambiente mais seguro para essas pessoas. Então, isso é um ponto muito importante. É uma abertura, né, que é preciso. Exato. E sabe por quê? Assim, também tem muita coisa, né? Mas a maturidade ajuda. Mas hoje eu faço muita questão de falar. Por que eu optei em iniciar minha fala trazendo já essa informação? Para que as pessoas que estão nos assistindo se sintam. tenham uma referência. Exatamente. Que no vídeo, ela inclusive fala sobre isso. Né? Quando eu era jovem, né? Eu adolescente, eu tive a minha, né? Meu primeiro relacionamento com uma menina, eu não tinha uma referência. Então a gente não tinha referência.
E é importante a gente ter a referência de uma líder, ou de um líder trans, cis, lésbica, bissexual, enfim. Então, assim, é importante a gente falar. Sim. Sim. E as pessoas precisam ter essa referência para se sentirem seguras, para sentir assim, poxa, eu posso, Eu consigo chegar eu lá. consigo, dá certo. Eu posso ser bem-sucedida sendo a pessoa que eu sou. Exatamente. Exato. Por isso que foi tão polêmico o filme infantil, né, da Pequena Sereia, por causa da Pequena Sereia ser uma mulher negra, né, para a gente conseguir ter mais referências, né, desde a criança. Isso é tão básico, né? Básico. Eu Mas só que tive tem boneca impacto. branca. A Barbie era branca, loura, cabelo liso. E os meus cachinhos, eu acho que eu fiquei até adolescência achando que eu tinha que alisar meus cabelos, porque meu cabelo não era padrão. Né? Sim. Esses dias eu acompanhando a Thaís Araújo, eu admiro muito, e ela falou fazendo um vídeo, ela explicando, eu falei, nossa, como foi importante assistir aquele vídeo e falar assim, nossa, eu fui uma criança desse jeito, que eu não tinha referência. Então, uma princesa, ela era sempre branca, o papel de um negro ou de uma mulher, ela era um serviçal. Nas novelas, Nas novelas, enfim. Filmes, o papel que cabia para mim como referência era de estar servindo aos outros. E não tenho nada contra isso. Isso aí, se eu gosto de estar servindo, ótimo, é isso. Mas é que não existia uma possibilidade de ser além disso. Então, não podia ser além de uma pessoa que serve, além de uma pessoa que está abaixo dos outros. E hoje em dia, né, a gente vê muito mais pessoas, né, negras, mulheres, tão competentes e como referência, usando as próprias raízes, seguindo como elas são e mostrando que a gente consegue chegar lá também. Né? Então, hoje eu estou numa empresa, sou uma analista de P&D e me sinto muito acolhida pela equipe que a gente trabalha, pelas pessoas que eu convivo, eu me sinto muito bem, graças a Deus, e eu sei que isso não é a realidade de muitas pessoas. Né? Eu não sou daqui, eu sou de fora, eu sou do Rio, e quando eu cheguei aqui eu senti um pouco de preconceito, parece até mentira, mas é verdade. Então, a gente passa por preconceitos todos os dias, a gente vem quebrando isso todo dia, esse ciclo todo dia. E como a Larissa falou, chega um momento na vida que a gente é o que a gente é e a gente não quer mais ter que se moldar para caber nos lugares que os outros impõem, né? Então, a gente vem de uma geração onde a minha mãe fez de tudo que eu tinha que ter um diploma. O diploma fazia com que eu fosse alguém na vida. Minha mãe queria que eu fosse além do que... E olha que a minha mãe é uma pessoa... Nossa, minha mãe conquistou muita coisa, mas a minha mãe queria que eu não passasse pelas coisas que ela passou. Então, que eu estudasse, que eu trabalhasse, que eu construísse a minha vida, que eu fosse uma mulher independente, e isso é muito importante, né? E isso acaba sendo também uma luta, né? Então, a gente cresce também com essa coisa do que a gente para ser uma mulher independente, a gente também não pode aceitar a ajuda dos outros, que é outra coisa que a gente precisa ir trabalhando também. Isso não quer dizer que a gente não possa aceitar a ajuda de outro, não quer dizer que a gente não possa ser bem casada, não possa ter amigos, que não possa ter amigos homens, que a gente não... Então, assim, a gente, enquanto mulher, a gente precisa trabalhar muitas coisas para a gente conseguir seguir na vida e tentar ir trabalhando esses vieses que a gente vem trazendo, né? Então, acho que hoje em dia a gente tem muita sorte até, assim, né? Muitos passaram por dificuldades para que a gente hoje pudesse trilhar um caminho, que essa juventude pudesse trilhar um caminho muito mais suave. Não será fácil, mas é mais suave do que já foi o dia, né? Ou seja, sem dúvida. Ou seja, quantas vezes a gente teve que silenciar sobre esse tema para que a gente estivesse hoje falando aqui, para que vocês hoje estivessem escutando, debatendo e colocando isso em mesa, né? Muito bom. Para vocês, né, através do nosso princípio 2, que fala sobre construção de laços legítimos e duradouros, como a gente pode respeitar as diferenças e evitando generalizações, né? Como vocês veem a prática desse respeito, né? E como os estagiários, como os nossos públicos de jovens que estão em formação, eles podem agir para promover isso, para promover esse ambiente com menos generalizações, com mais respeito a essas diferenças, né? Seja em situações de exposição, seja em situações de piadas, de brincadeiras, compartilham esse ponto para redução de vieses e exclusão, que a gente falou, né? A diferença da exclusão, da integração e da inclusão.
Vamos lá, eu acho que Luna podia começar agora. Eu Pode gerenciando quem vai responder, né? Aquela que não vai responder primeiro. Eu Fazendo acho convite. que para os jovens, né, e eles com uma cabeça muito diferente, muito aberta, a gente sabe que a Três Corações ela tem um perfil até de idade, né, de pessoas mais maduras, acima dos 30, 40, por aí vai. 50, enfim, uns tantos mais aí, a variedade aí, né, etária que a gente tem. E eu acho que eles têm uma oportunidade muito boa de estar trazendo a vivência deles para dentro de casa, né, para cá. Então, em muitos momentos, eu acho que eles vão passar por situações em que eles vão ouvir algum comentário, alguma brincadeira que não vai ser bem recebida ali, né? Vai sentir aquele incômodo. E eu acho que vale a pena, nessas situações, às vezes você chegar até mesmo conversar com a pessoa, chega a pessoa, assim, um cantinho, assim, conversar, falar, olha, essa situação, essa brincadeira que se fez, eu sei que você não fez por mal, mas essa brincadeira, ela me remete a algumas coisas e tudo. Então, aí, assim, eu acho que isso ajuda também a melhorar o ambiente, né? A gerar um ambiente mais seguro, inclusive, para a pessoa. E também a gerar aquela cultura de letramento que a gente fala, que é muito difícil, né? De mudar a cultura da pessoa. Então, às vezes, muitas vezes, assim, a gente, mesmo que faça parte de um grupo de trabalho sobre diversidade, inclusão, a gente também se pega fazendo comentários, muitas vezes, que a gente já vem trazendo da infância, né? Sim. Então, às vezes, a gente faz um comentário e fala, eu acho que não pegou muito bem, acho que não era bem isso, eu vou melhorar nisso. Então, vários momentos, na nossa equipe, assim, várias vezes a gente, às vezes um cafezinho, gente, se vocês se sentirem, né, incomodados com alguma atitude, com alguma brincadeira, sendo eu, sendo outra pessoa, chega na pessoa, conversa, tenta mostrar para essa pessoa que aquele comentário ali, que aquela brincadeira, ela não é sadia, não é uma brincadeira, que aquilo ali tem um fundamento muito maior, um peso. Às vezes a pessoa que não passa pelas situações, ela não tem o dimensionamento e talvez nem a empatia necessária para entender o quanto aquilo afeta. Né? Então, eu acho que a gente passa todo dia por uma análise de consciência e de atitudes, né? Nas brincadeiras que a gente faz, nos comentários que a gente faz, tentando sempre buscar a melhor maneira da gente tratar o outro de maneira que não transforme, né, aquele momento ou aquela permanência da pessoa numa situação ruim, pesada, que ela realmente se sinta segura. E isso é muito difícil. Não é que as pessoas não... Assim, e aí talvez possa estar sendo assim, né? Mas não é que as pessoas queiram maltratar as outras, é que elas realmente não têm a visibilidade na totalidade. Às vezes nem a consciência, a consciência, né? Eu acho que é muita falta, assim, da consciência, muito porque a realidade de cada um é a realidade de cada um de nós aqui passou por uma coisa diferente, teve uma vivência diferente. Eu não posso dizer que eu tive as mesmas coisas que as meninas tiveram, e o contrário também é verdadeiro. Então, eu não posso assumir que o outro saiba como aquilo me afeta se eu também não agir para que eu faça esse caminho também, que eu ajude ele a abrir essas portas, né, de melhorar, de ver as coisas com outros olhos e com a profundidade que às vezes é necessária. E, Carol, a gente sempre parte do pressuposto que a pessoa sabe o que a gente vive, né? Que a pessoa... Não significa que a gente tem que ser permissivo. Exatamente. A gente não pode também ficar passando a mão na cabeça ad eterno, porque a informação já está acessível a todo mundo. As pessoas têm que procurar também buscar, né, o seu cuidado, o seu movimento. Mas isso que você falou passa muito. É interessante que, às vezes, a gente fala tanto disso, respeitar, sinalizar, mas no dia a dia isso não acontece normalmente. A gente vê uma cena, vê uma situação, e em vez de você procurar a pessoa e puxar com cuidado, com zelo, você simplesmente, isso aí não tem relação comigo, se faz de omisso, né? Não cuida do outro ali, ou já cria uma certa distanciamento. Isso também não precisa ser exatamente vindo da pessoa que se sentiu atingida pelo comentário, né? A gente, enquanto comunidade, vivendo junto, a gente pode... Fulaninho, olha, esse comentário não foi legal. Às vezes, o jeito que você se expressou, talvez você não quis dizer isso, eu entendi, mas... Então, a gente tem que melhorar aqui essa comunicação. Pode não ter sido bem percebido, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que... E isso que a Virgínia falou é real. A gente não tem que ser permissivo. Mas a gente também não pode ser reativo ao extremo de se afastar daquilo e não agir para que aquilo também possa melhorar, né? Então, assim, são dois extremos em que a gente precisa estar transitando ali com cuidado. É muito comum as pessoas, assim, alguém fez uma fala desconfortável,
Aí, não sei se vocês já viveram, eu já vivi algumas vezes isso, fala aquela... Aí todo mundo fica assim, né, cheio de dedo, já fica com a cara fechada e tudo. Eu entendo, porque ali mexe com a gente, mexe com a nossa história, mexe com tudo, mas você tem que fazer alguma coisa sobre isso. Você não pode simplesmente sair da reunião, sair daquele convívio e fingir que tá tudo bem. Não. Se a gente está em sociedade, se a gente está em comunidade, se a gente está no social, a gente está aqui responsável um pelos outros. Se a gente tivesse responsável só pela gente vivia sozinho no mundo e ninguém cresce sozinho nessa vida, né? Mas esse é um ponto. Mais alguns pontos, meninas, sobre Então, como dar dicas aí para os estagiários para trabalhar sobre esse olha, hoje, comportamento? dentro da minha equipe, a gente tem um momento que eu chamo de aprendizado. Ele inicialmente foi criado como parte da minha equipe fica no Ceará e outra parte fica em São Paulo. Eu pensei, gente, qual a hora que essas pessoas vão tomar um café juntas? Para compartilhar coisas que aprenderam, coisas que vivenciaram durante o mês. Enfim, vou criar um horário na agenda deles fixo, uma vez ao mês. E a gente vai conversar e trazer coisas, sabe aquelas coisas que a gente fala quando a gente está na Copa? Então, sobre isso. É o momento do cafezinho. Porque É um eles não estão cafezinho, juntos. Um cafezinho virtual. Então, é uma reunião sem pauta. Boa. É um momento sem pauta. E eles me cobram, viu, hoje? Eles me cobram ótimo quando não acontece. Às vezes eu digo, façam, se eu não consigo, assim, eu tento muito, mas às vezes... Aí eu coloco sempre assim, na última sexta-feira do mês, sempre no horário ali que deu uma quebrada para todo mundo, já o pessoal começar a entrar no esquenta do final de semana. Mas passou a ser muito interessante, porque para além de amenidades, a gente começou a trazer muitos temas relacionados a essas pautas de diversidade. Então, a gente vira e mexe, a gente está falando sobre racismo, capacitismo, sabe, etarismo, feminismo. Então, aí sempre um traz um vídeo ou outro, ou traz um dica de livro, dica de filme, né? Aí um vídeo do YouTube, lê um texto, lê uma poesia, né? Então, é um momento que a gente tem uma troca muito interessante, sabe? Cria diversidade de pensamento, né? E eu vejo que é nesse momento que a Legal. gente fortalece muito esse laço dentro da equipe. E que a gente também vai criando uma cultura, e a gente vai desconstruindo e se reconstruindo. E é todo dia isso, né? Porque como a nossa especialista lá falou no vídeo, a gente vai, durante a vida, recebendo essas informações de pais, professores, né, dessas pessoas que estão ali fazendo parte dessa nossa construção enquanto indivíduo. Mas nem sempre a gente teve essa construção olhando para a diversidade, para a equidade, para a inclusão, e a gente tem todos esses vieses. Né? E aí, como a gente fala com o time de meninos quando a gente tem uma pessoa que ficou grávida, que vai tirar aquela licença maternidade, que tem que tem uma outra dinâmica de vida depois, e que ela está ali numa carreira, sabe? E como conversar com eles para eles entenderem. Então, mas e o impacto na carreira do pai? Será que foi o mesmo na carreira da mãe? Isso é um clássico. Então, mas sabe por que isso na cabeça deles, assim? Ela é uma coisa, então, não é a mesma coisa. Nunca será. Nunca será, gente, a mesma coisa. Né? A pessoa vai passar 5 meses afastada do trabalho, vai estar dedicada, né? Depois Quando uma outra volta, rotina, a uma outra rotina já é vida, outra. né? É completamente diferente. Então, isso precisa ser conversado. E nunca é igual para todo mundo. Não é toda mulher que ganha um filho e daqui a 5 mulheres- meses ela vai seguir do mesmo Então, jeito. Umas vão seguir do E mesmo nem todas ritmo. terão 5 meses, eu vou ter que trabalhar com 20 dias. Exatamente. Tem mulheres que têm condição de ter uma babá, uma pessoa que cuide, ou tem Um apoio, né? uma equipe, um grupo ali, né? Às A vezes, rede de apoio. uma rede de apoio. Tem mulheres que não, tem As mães realidades são muito solos, diferentes. Muito. né? Mães Biológico, solos. cada Cada corpo um. responde de forma diferente. Então, gente, então, eles precisam entender isso. Eles precisam entender que a dinâmica é diferente, a gente precisa conversar sobre isso. E aí, nesse momento, a gente traz muita coisa nesse sentido, né?
mesmo que alguma coisa seja desconfortável, mas assim, desconfortável até que se torne confortável, para que a gente Nada entra deixa no esse conforto facilmente, né? Porque isso é uma e aí o bacana é porque é uma conversa. Sim, sim. Não é uma pauta, não é um treinamento. E, né, eu E falo. também não é uma discussão. E É um momento de troca. Eu tenho medo até às vezes, porque eu fico meio palestrinha, né? Porque aí eu começo a falar. Aí, são muitos anos querendo falar. Querendo falar, e agora que eu tenho eu mesmo a coragem, isso é uma brincadeira. Agora que eu posso, né? Mas eu até brinco com a Ana Tereza, a minha esposa, que às vezes eu estou de home office e ela vê a dinâmica, né? Aí eu brinco, eu disse, ai meu Deus, tomara que não seja palestrinha. Ela disse, mas tu é a gestora, como é que... Eu disse, não, mas... Então, a gente tenta sempre essa dinâmica de conversa mesmo, de bate-papo. Mas, assim, se tornou para mim uma agenda importante. Legal. Sabe? Eu acho que esses pontos todos que elas trouxeram reforçam um desejo que eu tenho de fazer uma camisa que vem assim, diversidade não é mimimi. Ai, que delícia. Não é? Porque é sobre isso. Quando a gente fala, como a Carol trouxe, né? As brincadeiras, esse preconceito recreacional, isso é microagressão, gente. Isso tem nome. E isso machuca. Ela é micro, mas ela é uma agressão. O desrespeito com o entendimento do momento de licença maternidade, isso é uma microagressão. Então, são coisas que ferem as pessoas e que a gente muitas vezes não entende a profundidade que isso pode ferir. Às vezes nem quem e sofre adoece, exato. entende, né? E isso adoece. E aí, de novo, eu vou falar aqui com a cabeça, com um mindset de empresa. Ninguém quer gente doente dentro da empresa, mentalmente doente, porque essa pessoa não vai produzir. Então, olhando racionalmente, não estou falando nem do aspecto humano, mas olhando racionalmente, não queremos pessoas adoecidas. Então, a gente tem que respeitar todo mundo, a gente tem que tratar todo mundo bem, porque esse é o nosso propósito aqui dentro. A promoção dessa saúde. Não é? Essa saúde, ela é fundamental, senão ninguém vai conseguir atingir o potencial que tem para atingir. E a gente quer pessoas desenvolvidas, pessoas felizes, pessoas engajadas, pessoas que enxerguem propósito naquilo que estão fazendo. Essas pessoas têm que estar equilibradas. Luz, brilho quando vem trabalhar. Isso. Sabe? Você olha para a pessoa está ali. Exato. Ela tem que ter prazer de sair da cama para viver. A pessoa que quando você vê, ela inclusive te motiva a estar fazendo aquilo que você está fazendo. Exatamente. Tem tanto amor por aquilo, de né? pertencimento, né? Que a gente fala E a tanto. gente ouve muito isso aqui na Três Corações, que a gente quer pessoas felizes. Sim. Então, se a gente quer pessoas felizes, a gente tem que cada vez mais entender que diversidade e inclusão não é mimimi. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, eu queria só fazer também uma observação, né? Não uma observação, mas pontuar um trabalho que a gente busca fazer na comunicação interna, que é a área que eu lidero, assim como você trouxe o seu momento. A gente trabalha não só com as notícias da empresa, mas também com todas as campanhas internas. E a gente procura, sempre que possível, trazer também essa diversidade para as nossas campanhas, para que as pessoas possam se sentir representadas, porque isso gera esse senso de pertencimento. E essa representatividade nem é só, por exemplo, de gênero, de raça, de idade, não. É até de região, de negócio. Exatamente. Então, vamos fazer, por exemplo, a campanha do Dia do Vendedor. Não vai poder entrar só vendedor homem, branco, de Eusébio. Tem que ter também o vendedor do Sul, tem que ter a vendedora de Manaus, tem que ter... E por aí vai, porque tudo isso, né, a região onde a pessoa está, a atividade que a pessoa exerce, tudo isso também são características de diversidade e a empresa tem que mostrar isso de alguma forma e a gente procura fazer isso através da comunicação. Legal. Aí as pessoas amam, sabe? Que bom. A gente quando anda, né? Quando a gente anda nos lugares que você chegou em Natal, aí tá lá a pessoa, a Cris, saiu de Natal. Cris, você tá falando maravilhosa. Ela, mulher, tô morrendo de vergonha, mas eu amei. As pessoas amam, é claro, porque... Eu falei, nossa, que orgulho, né? Porque você estampa a cara da marca. Por algum valor, por algum momento, né? Então é importante. E a gente usa os nossos colaboradores, né? Tem muita empresa aí que Contrata, usa, contrata, que assim, tem um porquê da gente usar
essas Sim. pessoas que nos representam, que estão no dia a dia, que, né, que estão naquele calor. Tecnicamente, a gente até encontra uma dificuldade, que é a qualidade das fotos que a gente recebe. Flavinha sofre, né? Mas a gente faz porque a gente entende a relevância Sim, disso, sim, né? sim. E eu Faz acho parte que também dos valores que a empresa prega, né? Aham. E o nosso povo, né? Tá É. estampando as nossas campanhas, eu acho que isso é Para uma coisa trazer uma muito grande. legitimidade, né? Sim. Para ser um. Muito bem. Meninas, seguindo aqui nossos pontos, né? Qual o principal caminho de inclusão que se espera que todos os colaboradores tenham, em especial os estagiários, porque a gente está falando aí para vocês, como protagonistas, para que eles sejam cada vez mais inclusivos, pensando no futuro de uma organização, né? A inclusão, a gente fala muito lá no princípio 9, construir empresa sustentável, pensando no futuro, mas esse futuro a gente fica achando, né? Não daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, a gente tem que começar agora, né? O hábito começa de agora. Então, como vocês deem sugestões de como trabalhar essa inclusão por parte dos estagiários, por parte do dia a dia, né? Eu já vou dar uma dica que acontece frequentemente, até recomendo, né? As pessoas estão acostumadas a sempre frequentar os mesmos grupos, né? Almoçar com as mesmas pessoas, a sair com as mesmas pessoas, né? Se a gente tem um ambiente tão diverso dentro da organização ou dentro dos lugares que a gente frequente, é muito importante a gente não se acostumar com mais do mesmo, não se acostumar a sempre estar falando com as mesmas pessoas, com aquilo que a gente tem mais afinidade, que é importante, né? A gente tem afinidade porque a gente tem esse senso de pertencimento e tudo, mas a nossa amplitude, a nossa consciência do nosso repertório, do nosso conhecimento, do nosso aprendizado, é quando a gente está com pessoas diferentes, é quando a gente está no convívio com pessoas diferentes, né? Será que eu contato pessoas de outras áreas? Será que no elevador, desde você, numa escada, né, na hora da rota, na hora você fala com pessoas diferentes do teu convívio diário para tu aumentar o teu leque, não é só por causa do clichê que a gente fala, faça network, fala, né, que também é importante, não estou desmerecendo isso, mas que você seja um ser humano mais amplo nas suas interações, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou para você, estagiário, viu? Ampliar um pouquinho a sua rede de relacionamento para que você tenha esse convívio com pessoas diferentes. Aí eu estou falando um pouquinho de diversidade. O que vocês falam aí sobre também caminhos para esse processo de inclusão, que fala um pouquinho sobre esse pertencimento, né? Se sentir fazendo parte de algo. Olha, agora eu vou... Vai começar por você. Aí eu disse, agora eu vou ter que falar, não vai ter jeito. Muito bem. Então, o que é que eu entendo, né? Assim, eu acho que para além dos estagiários, mas enquanto jovens, Sim. líderes, futuros líderes, né? O que a gente vinha conversando desde o início, que é a gente entender o que é que está por trás dessas 3 palavrinhas, diversidade, equidade e inclusão, é o pontapé inicial, necessário, obrigatório. Né? É como você falou, as informações, às vezes, estão disponíveis. A gente Então, tem que saber fazer uso, receber, né? Gente, então, assim, a gente precisa conhecer, a gente precisa saber o que é capacitismo. A gente precisa saber o que é capacitismo. E, para quem não sabe, né, capacitismo é todo o preconceito que tem relacionado a pessoas com deficiência. Sim. A gente precisa saber o que é etarismo, o que é racismo, né? O que está por trás ali de uma de uma questão de homofobia. O que é que está por trás de homofobia? Né? O que é que isso impacta na vida das pessoas? Né? O que é que legalmente a gente está falando sobre isso? Então, a gente precisa saber sobre isso, a gente precisa conhecer. Porque e aí parte daquele princípio também de que você, primeiro, é líder de si. Sim. Então, se você, para ser líder de uma equipe, né, se preparar para uma liderança, você precisa ser líder de si, você primeiro precisa se preparar e precisa saber. Sim, exatamente. Precisa saber o que é, e a partir daí você começa a entender, poxa, os meus vieses, porque você começa a se questionar. Analisando, né? Vira quase uma terapia, né? O conhecimento Você promove precisa. isso. E é tanto, eu passo, e a vida, e assim, e isso não é uma coisa que muda da noite para o dia. Não é algo que, eu estou falando aqui porque, nossa, eu sou super antirracista, desde sempre nasci assim. Não, minha família
é super racista. Mesmo tendo negros dentro da família, sendo boa parte da família negra, e não se percebem, né? Porque, enfim, uma construção que veio, é uma construção de anos, é um Brasil Séculos, colonial, né? Então, a gente precisa entender o que está por trás disso. E, a partir disso, começar a identificar os vieses, etiquetar esses vieses mentalmente. E trabalhar. Criar um plano de ação. Plano de ação. Plano de ação. É. O que Fazer eu vou um fazer PDCA. em relação a isso? Exatamente. Né? Aplica o Yellow Belt. Exatamente. O que é que eu vou fazer sobre isso? Né? Usar as ferramentas que a gente tem para poder trabalhar em cima. Porque é como as filósofas negras, lindas, maravilhosas que a gente já tem no Brasil falam, não basta você ser só, sabe, contra o racismo, você tem que ser antirracista. Você tem que trabalhar, né? Você tem que chegar, você tem que se incomodar. Né? Como você falou, não é assim, não, eu não falo, não tenho falas racistas, tenho até amigos negros. Não, você tem que se incomodar com a fala racista e você tem que chegar para a pessoa de forma educada, né? Dentro de um one-on-one, ou, sabe, aborda de forma adequada, mas você precisa chegar para essa pessoa e explicar para ela. Então, deixa eu te explicar. Essa fala aí, ela originou disso. É uma construção, mas é importante você entender que ela não foi adequada. Sim. E eu sei que para o estagiário que está iniciando a sua carreira, é difícil você chegar para uma pessoa que está todo mundo acima dele, né, hierarquicamente dentro da empresa, né? Mas você precisa fazer o primeiro plano de ação, que é essa etapa inicial. Que em breve você vai deixar de ser estagiário. Exatamente. Né? Em breve. E sempre lembrar, né, que a conversa também com a pessoa que feriu, vamos dizer assim, ela também é uma conversa cuidadosa. Ela não é assim na mesa do tipo, Virgínia, onde já se viu falar um negócio desse? Não é assim. Né? Tem que ter cuidado, a gente não está ali também para poder ser agressivo e nem para deixar a pessoa constrangida e mais resistente à mudança também, né? Quando a gente tem aqueles embates, a gente tende a ser mais resistente. Mas eu acho que a melhor coisa do que a Larissa falou foi a palavra conhecimento, né? O conhecimento, ele é aquela coisa que a gente tem... Libertador. É libertador e ninguém tira da gente. Tem muitas responsabilidades. Exatamente, também. ele é libertador, mas ele traz responsabilidade. Ele é necessário. E o conhecimento é aquilo que ninguém tira da gente, né? A gente adquire e a gente vai propagando e reforçando para os estagiários. Vocês estão aqui hoje como estagiários achando que vocês estão só aprendendo. Mas a gente que está aqui, a gente também aprende com vocês todo dia. Então, é uma troca. É uma troca. Pode ser que antigamente não tivesse esse aspecto de troca, mas é uma troca. Isso é real. Então, a gente vai aprendendo com vocês nas qualidades de vocês, na realidade de vocês, assim como vocês vão aprendendo o que é o mundo corporativo com a gente, as dificuldades, os desafios, e isso é uma troca. E isso tem que ser constante. Não é um período de estágio só para vocês, é para a gente também. Porque cada vez que entra alguém no estágio é uma pessoa nova, com nova história, com novas habilidades, com novas competências, e que a gente está ajudando a desenvolver também profissionalmente. E o contrário também é verdadeiro, né? Sim. Maravilha. Sim. Bom, a gente está próximo de finalizar o nosso bate-papo. Se a gente pudesse, a gente passava, né, a manhã todinha, que a gente tem aqui muito assunto. Eu quero deixar um espaço para os estagiários que estão aí acompanhando a nossa live. Se quiserem fazer alguma pergunta, né, alguma contribuição, algum tema que vocês querem também que a gente traga aqui, nesses minutinhos finais aí, dá tempo de você escrever no chat. Eu vou fazer aqui a leitura para fazer alguma pergunta adicional, tá? E nesse momento, né, que a gente vai chegando para o fim, eu queria que a gente começasse a relembrar, né, quais foram os processos que vocês também passaram de aprendizado nessa jornada, né? O que vocês precisaram se desenvolver ao longo dessa jornada e que vocês descobriram nesse processo de diversidade e inclusão, né? Eu, particularmente, tive uma situação que eu fui um pouco pega de surpresa, que às vezes a gente não tem ideia da nossa referência. A gente não faz. A gente está, às vezes, no dia a dia, né? E uma pessoa uma vez me ligou e disse assim, Virgínia, queria sua opinião sobre fazer tatuagem exposta. Sabe? Uma vez uma pessoa me ligou para perguntar se isso era feio, se isso... Porque
eu já tenho as minhas Isso poderia ser um problema. E aí a pessoa me ligou, eu fiquei tão surpresa, né? Da pessoa me ligar para perguntar sobre isso, que eu fiquei, meu Deus, eu não sabia que eu já tinha essa referência, não sabia que isso criou um canal da pessoa. Isso é uma coisa tão simples, né? Tão que para a gente pode ser pequeno, mas para a pessoa pode ter sido uma coisa que ela queria muito fazer, que ela queria muito, né? Tinha desejo e tudo, mas não se sentia num ambiente que tivesse tantas pessoas. E gente, nunca passou pela minha cabeça esse tema, né? E a pessoa perguntou, eu digo, não, mas para mim não faz muito sentido. Ela, não, mas é porque eu não sei se isso vai ser bem visto. E ela não estava falando da Três Corações, essa pessoa estava falando da vida, né, empresarial dela, a carreira dela. Eu digo, olha, o preconceito, ele vai existir, né? Ele vai existir. Você não vai saber sobre esse preconceito. Muitas vezes eu não faço eu faço leitura de ambiente, tem gente que olha um pouco torto, tem gente que, né, alguns religiosos que não gostam muito, mas é como você vai lidar com isso, como você vai reagir frente a isso, o quanto você vai deixar que esses medos também te privem de fazer o que você quer com responsabilidade, né? Em que você consiga agir olhando muito mais para as tuas competências, aquilo que você entrega antes da tua aparência. Apesar de que aquilo que nós aparentamos vem como cartão de visita, vem na frente. Infelizmente, isso a gente não consegue eliminar, porque isso é uma comunicação que a gente passa para o outro. Mas apesar da comunicação visual, que vem todos os preconceitos, todos os estereótipos e tudo, né? Como a gente dribla isso? E isso, gente, é um exercício diário, árduo. Se você se coloca muito nessa posição desse medo, que está enraizado durante tanto tempo, ele vai te aprisionar, ele vai fazer com que você não avance. Então, se você não se aliar a pessoas que também te orientem, né? Eu fiquei feliz porque a pessoa me procurou para eu dar força e coragem para ela, para dizer assim, não, isso não é um problema, né? Isso para mim não tem problema nenhum. É claro que, às vezes, num ambiente externo, eu sei quando as pessoas ali não... Eu digo assim, rapaz, eu vou me cobrir? Não vou? Rapaz, não vou, não. Vou ser um pouco rebelde, né? Então, mas enfim, o que eu queria deixar dessa percepção é a gente, às vezes, normalizar algumas coisas, que às vezes a gente fica com tanto medo, né, de se expor, de se fazer, mas a gente tem que normalizar, tratar as coisas com mais naturalidade, o que não é natural, porque algumas coisas estão tão enraizadas que não estão natural. Enfim, mas queria saber de vocês, né? Dicas do que vocês passaram, do que vocês aprenderam, o que vocês descobriram. Aí, deixa eu ver se alguém deu... Muito bem, me lembraram de dar uma dica de leitura, viu, Flavinha? Mostra aí para... Eu não vou. Não vai conseguir. Não, vou. Vou já fazer uma pergunta. O Inclusifique foi um presente maravilhoso que eu recebi da Elvira do SESMIT há uns 4 anos atrás, acho que foi, no período da pandemia. Eu comecei a ler, eu não vou mentir, eu não terminei, mas o livro traz excelentes exercícios sobre como a gente deve lidar dentro dos ambientes organizacionais, e ele faz várias provocações que a gente fica bem incomodado, e é bom porque todo o processo de mudança parte de um desconforto. Se você está muito confortávelzinho, a coisa não está para mudar, não. Né? Então, a gente vai colocar... Inclusive, diz a autora, esqueci o nome dela. Deixa eu ver aqui. Stephanie K. Johnson. Pronto. Ótimo. Ela mesma. Muito bem, eu acho que teve pergunta, né? E aqui não apareceu para mim, não. Ela era com a mãozinha. Pode falar, Isabela. Pode falar, Isabela. Olá, estou um pouco nervosa aqui até de falar com tantas referências aí da MesaCast, que falou tão lindamente. Eu sou do time da Larissa, né? Eu sou estagiária de meio ambiente aqui do time de logística reversa, mais especificamente. E esse momento foi muito legal, assim, não querendo se puxar saco, mas foi umas atividades de estágio que eu mais gostei até agora. E é isso, eu só queria pontuar que desde o começo, assim, no processo seletivo que eu passei, eu senti, assim, esse abraço, assim, a Lari e o Murilo, que é o meu gestor direto, eles se interessaram muito da minha jornada na universidade, em movimento de mulheres, em coisas assim. A Lari perguntou especificamente o que eu tinha feito na universidade nisso, e eu falei, nossa,
no processo seletivo se interessou nisso, não quis só saber se eu sabia mexer em Excel, qual era o meu nível, etc. Foi bem legal, né, o processo seletivo e a equipe, assim, é ótima nesse sentido. A Lari mesmo, tipo, já teve momentos comigo para falar sobre se eu estava confortável ou não, sobre saúde mental também, porque várias pessoas, assim, atualmente passam muito por ansiedade, e isso muito ligado também a essas questões de diversidade, tipo, eu sou um pouco diferente do meu gestor, um pouco diferente da minha gestora, talvez eu não esteja tão confortável aqui, aí junto a ansiedade, enfim, então, tipo, ter esses momentos é muito, muito importante, assim, e esse momento aqui de estágio foi ótimo, a conversa foi ótima. Que presente! Que Que presente! lindo, Muito obrigada! maravilhosa. Maravilhoso, né? É isso que faz, né, os frutos. Quando a Não gente está... combinei com ela. Não hein? foi nem alinhado, né? Só chegou, fiquei emocionada, ó. Não combinei com ela. Gente, muito obrigada, meninas. Assim, foi maravilhoso o nosso momento. A gente teria muito mais trocas. Eu acho que esse é o caminho, a gente tomar consciência dos nossos viés, das nossas crenças, daquilo que a gente aprendeu desde pequeno, como a gente aprender com outras pessoas pelas histórias que essas pessoas contam, ou como a gente pode mudar o nosso comportamento, a nossa fala, que está muito enraizada com preconceitos, com exclusões, né? E que a gente está o tempo todo se monitorando. Eu estou o tempo todo me monitorando, olhando, tendo deslizes. É fato, a gente vai errar, a gente vai cometer algumas falhas de fala, de posturas. Só que se você não gerar esse processo de autoconsciência, você não vai se tornar um profissional melhor, mas, acima de tudo, um ser humano melhor, né? Então, obrigada a todos e obrigada por estarmos aqui, né? Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Um beijo, Até a próxima, Isabela. gente. Tchau, tchau. Beijo. Professor, obrigada.